A respeito dos bens públicos, vamos resolver algumas questões de concurso para treinarmos um pouco como essa temática tem sido explorada, né? Trouxe algumas questões aqui interessantes, uma delas a da CESP, né? Que dispõe o seguinte: a respeito dos bens públicos é correto afirmar, letra A, os bens dominicais constituem um patrimônio da pessoa jurídica de direito público e por isso são inalienáveis. Os bens dominicais, eles integram o patrimônio público de pessoa jurídica de direito público, mas é o contrário, eles são alienáveis. Por quê? Porque os bens dominicais integram o patrimônio disponível do Estado, né? São bens que se encontram desafetados, né? Eles não estão mais destinados a uma finalidade pública, portanto podem ser alienados. Então a letra A está incorreta. A letra B diz: os terrenos e edifícios usados pelo próprio Estado para a execução de serviço público são considerados bens de uso geral ou uso comum do povo? Bem, se os terrenos e edifícios estão sendo usados para a execução de serviço público, então eles são bens afetados a uma finalidade pública específica. Então, isso aqui é um exemplo de bens de uso especial e não bens de uso comum do povo. Então, a letra B está incorreta. A letra C diz: as praças, ruas e estradas podem ser alienadas enquanto destinadas ao uso comum do povo? Pelo contrário, né? Se esses bens, por duas razões, está incorreto. Primeiro, porque os bens afetados ao uso comum do povo, eles são inalienáveis. Por que razão? Porque estão afetados a uma finalidade pública, né? Que é atender ao interesse da população. E também, no caso das ruas, né? Praças, eles são bens indisponíveis por natureza, né? Eles não podem ser objeto de alienação, porque por sua natureza, né, eles não têm aí a possibilidade de serem mensurados economicamente. Então, a letra D, a letra C está incorreta também. A letra D diz assim: a venda de bens de uso comum do povo pelo Estado denomina-se desafetação? Não. Desafetação significa a retirada de qualquer destinação àquele bem, né? Um bem que se encontra desafetado é um bem que não possui destinação a nenhuma finalidade, né? Então, a letra D também está incorreta. Aí vamos para a letra E. Os bens de uso comum do povo não perdem essa característica se o Estado regulamentar sua utilização de maneira onerosa. Isso aqui é a letra E está correta. E aqui cabe um parêntese interessante. Porque a questão, ela fala que os bens de uso comum do povo, né, elas não perdem essa característica se esses bens forem regulamentados, né, ou regulados pelo Estado de forma onerosa. Então, se o Estado resolve cobrar, né, a população pelo acesso a um bem considerado de uso comum do povo, né, isso desqualifica esse bem como um bem de uso comum do povo? Não. Eu vou dar um exemplo. O Estado, por exemplo, com a finalidade de preservar o meio ambiente, um determinado espaço, né, no que diz respeito ao meio ambiente, ele resolve restringir o acesso da população a esse bem, a essa praia, por exemplo. Uma determinada praia em que o Estado deseja preservar, né, o Estado resolve diminuir o acesso da população a essa praia. E aí, quem desejar ter o acesso a essa praia, o Estado ele cobra uma tarifa, uma taxa para que se tenha acesso a essa praia. A pergunta é: essa praia deixa de ser caracterizada ou classificada como um bem público de uso comum do povo?
Não. Ele continua sendo, a praia continua sendo um bem público de uso comum do povo. Tá? O fato do Estado criar uma regulamentação para cobrar o acesso da população a esse bem, não se qualifica esse bem como um bem público de uso comum do povo. Tá? É uma forma que o Estado tem é um instrumento que o Estado dispõe para preservar determinados bens que ele considere necessário, né, para fins de proteção ambiental, por exemplo. Tá? Então, a letra E ela está correta nessa questão. A outra questão é da FCC, da Fundação Carlos Chagas, que diz assim: sobre os bens públicos é correto afirmar que, letra A, os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Nenhum bem público, não interessa a classificação, nenhum bem público pode ser objeto de uso capião. Nenhum bem, ou seja, os bens públicos eles são imprescritíveis. É uma característica absoluta, né, atinente a todos os bens públicos. A letra A está incorreta. Os bens de uso comum são passíveis de uso capião, a mesma coisa, ela está incorreta pela mesma razão. Nenhum bem público pode ser objeto de uso capião. São imprescritíveis, uma característica absoluta. A letra C. Os bens de empresas públicas que desenvolvem atividades econômicas que não estejam afetadas à prestação de serviços públicos são passíveis de prescrição aquisitiva? Essa questão a FCC utilizou, inclusive, o posicionamento do Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele começa aqui a discussão. Os bens de empresas públicas, que são entidades da administração indireta ou natureza jurídica de direito privado, quando não estejam afetados à prestação de serviços públicos, são passíveis de prescrição aquisitiva, de uso capião? São. Tá? São. Então, a letra C ela está correta. Nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de prescrição aquisitiva? Nenhum bem. Bens das autarquias, das fundações públicas de direito público, pela literalidade do artigo 98 do Código Civil, tá? Eles são bens públicos, portanto, não podem ser objeto de uso capião, não podem sofrer prescrição aquisitiva. Então, nenhum bem está incorreto. Né? Essa assertiva está incorreta. E a letra E diz: os bens das sociedades de economia mista que prestam serviços públicos estão sujeitos à prescrição aquisitiva? Aqui, pela literalidade do artigo 98 do Código Civil, também está incorreta. Tá? Os bens da sociedade de economia mista, em regra, os bens não são considerados bens públicos. Né? Então, se não são considerados bens públicos, podem ser objetos do capião, podem sofrer aí prescrição aquisitiva. Então, a letra E está incorreta. A letra correta é a letra C. Tá? Então, essas são basicamente as questões mais relevantes, digamos assim, do ponto de vista desse assunto de bens públicos, que é interessante resolver nesse momento.